E nós seguimos firmes na nossa jornada, na série de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando para o final da primeira temporada dela, mas seguimos firmes na série de Atos dos Apóstolos, a igreja na direção do Espírito. E existe um ditado popular, irmãos, que eu acho que todo mundo conhece ou todo mundo já falou, que é o seguinte: o povo diz: onde tem gente, tem problema. Agora imaginem comigo esse ditado popular no seu aumentativo: onde tem muita gente, tem muitos problemas. É nessa fase que a igreja de Jerusalém estava entrando agora, no texto que nós vamos refletir juntos hoje. Muitas pessoas estavam se agregando à igreja e, consequentemente, novos problemas estavam surgindo no meio da igreja. E hoje nós vamos refletir juntos no texto de Atos capítulo 6, dos versículos de 1 a 7. Atos capítulo 6, texto conhecido, versículos de 1 a 7. Ouça com fé a palavra de Deus, que diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a tua palavra está posta diante de nós e os nossos corações estão sedentos para ouvi-la no íntimo do nosso ser, no íntimo do nosso entendimento, no poder do teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que cada um de nós que aqui estamos possamos dar atenção à tua palavra, que possamos descansar os nossos ouvidos e mentes cativos na tua palavra, e que o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, possa trazer essa palavra aos nossos corações, falando individualmente com cada um de nós. Que o Senhor use a tua palavra como tem usado no decorrer da história, para fazer nos nossos corações o que nós não podemos fazer. Assim nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Jerusalém havia passado por algumas situações delicadas até aqui. Primeiro, a perseguição havia se levantado contra eles, quando houve a cura daquele paralítico, que também era mendigo, na beira do templo, onde ele ficava ali por muitos anos, durante toda a vida praticamente. Segundo, que Ananias e Safira haviam sido mortos por causa dos pecados dos seus corações. Eles haviam tentado enganar a Deus, enganar o Espírito, e foram então severamente punidos por Deus, disciplinados por Deus com a morte. Depois a perseguição se intensificou mais um pouco, como nós vimos na semana passada.
Mas os discípulos permaneceram firmes, a igreja permaneceu firme, e eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. O fato é que, mesmo diante desse contexto de dificuldades constantes, a igreja crescia. E, consequentemente, como a igreja crescia o número de pessoas que estavam sob a responsabilidade dos apóstolos. E é sobre isso que o texto que nós lemos agora vai tratar. Quais os desdobramentos do crescimento da igreja até aqui? Quais os resultados desse crescimento da igreja aconteceram até aqui? Como o crescimento da igreja, mesmo diante das lutas que eles haviam enfrentado, trouxe consigo alguns problemas. E esses problemas exigiram tomadas de decisões. E essas decisões tiveram seus resultados na vida da igreja. É isso que nós vamos observar hoje. E talvez a gente possa estar se perguntando: quais são os problemas que o crescimento da igreja trouxeram para o meio da igreja? Como foram tomadas as decisões diante dos problemas que surgiram? E quais foram os resultados na vida da igreja das decisões tomadas pela liderança, das decisões tomadas pelos apóstolos? E aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, irmãos, os problemas que surgiram com o crescimento da igreja. No versículo 1, o texto diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, irmãos, a igreja continuava avançando, como a gente vê aqui. A igreja crescia, aumentava o número de discípulos, mesmo diante dos embates que estavam se levantando contra ela. O evangelho estava sendo pregado, novos irmãos estavam se achegando à família da fé. Os apóstolos não só solidificavam a igreja na doutrina dos apóstolos, como também evangelizavam toda Jerusalém. Onde eles estavam pregando o evangelho. Além disso, eles tomavam conta das necessidades sociais da igreja. Nós vemos isso no capítulo 4, verso 34 e 35, que diz o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então eles tomavam conta das questões sociais do meio da igreja. O fato é que, com o aumento das demandas, com o crescimento da igreja, a distribuição de alimento começou a ficar afetada. E com isso, 3 problemas claros se levantaram no meio da igreja. Por conta da demanda dos apóstolos, eles começaram então a ter problemas na distribuição dos alimentos. E isso desagou em 3 problemas bem claros aqui no texto. O primeiro problema foi que começou a surgir insatisfação no meio do povo. Começou a acontecer a murmuração, a reclamação contra a liderança da igreja. No caso aqui, contra os apóstolos. Essas reclamações, essa insatisfação, as murmurações eram contra a liderança da igreja. Olhem bem o versículo 1. Os judeus de fala grega entre eles, a segunda parte, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos tomavam conta da distribuição de alimentos. Os apóstolos tomavam conta das questões sociais da igreja. Fato é que, aos arredores de Jerusalém, haviam muitas províncias romanas, né? Muitos gregos, então, que se converteram ao judaísmo. Outros já nasceram
judeus, só que no meio de uma cultura grega. Então, o pai era grego, por exemplo. E aí, então, ele se converte ao judaísmo. Então, ele é um judeu agora de fala grega. Só que o seu filho que nasceu, ele nasce já dentro do judaísmo, vivendo no meio da cultura grega. Outros, então, como eu disse, nasceram judeus no meio da cultura grega. Só que havia os judeus de Jerusalém, que mantiveram as tradições linguísticas e culturais dos hebreus, né? Hebraísticas, como eles dizem, né? O fato é que muitos judeus haviam ido a Jerusalém no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2, a festa do Pentecoste, todos os judeus aos arredores de Jerusalém, até de terras longes, mas que eram província romana, vieram a Jerusalém para celebrar o dia de Pentecoste. E muitos naquele dia se converteram e não voltaram mais para suas cidades, decidiram ficar ali. Além de que o relato histórico diz que muitas viúvas idosas ou idosos iam para Jerusalém no final de sua vida porque queriam passar o resto de sua vida em Jerusalém, na cidade santa. Só que eles não tinham condições de se manter. As viúvas já não tinham condições, os idosos já não tinham condições de se manter financeiramente. Então, as viúvas de fala grega faziam parte desse grupo, ou dos que se haviam convertido no dia de Pentecoste, ou dos que migraram de suas cidades para terminar os seus dias na cidade de Jerusalém. E havia uma divisão entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, que os judeus de fala hebraica eles se achavam mais originais do que os judeus de fala grega. Eu percebo isso quando eu converso com pessoas, mineiros também, do centro-oeste de Minas. E aí eles falam assim, vocês são um mineiro falsificado, mineiro paulistano já, mineiro da beirada do sul de Minas ali, vocês já são mais paulistas do que mineiro. Então, parece uma besteirinha, mas os mineiros de Belo Horizonte se acham mais mineiros do que nós da cidade de Andradas. Porque eles falam diferente, o nosso sotaque é mais paulista do que mineiro, nós temos uma cultura mais paulista do que cultura mineira. Era isso que acontecia lá. Os judeus de fala hebraica se achavam mais originais do que os judeus de fala grega. A questão é que agora, ambos os grupos, os judeus de fala hebraica e judeus de fala grega, haviam se convertido ao cristianismo. Faziam parte do time de discípulos de Jesus, faziam parte da igreja de Jesus. E na igreja de Jesus não havia essa diferença cultural, só que eles levaram suas diferenças culturais para o meio do convívio da igreja. Então as diferenças culturais começaram agora a gerar problemas no meio da igreja. Contudo, irmãos, Deus havia prometido cuidar das viúvas de seu povo desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Deus enchendo o livro da lei de ordenanças para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, do meio de seu povo. Então essa era a responsabilidade do povo de Deus. Só que agora, ali em Jerusalém, no meio da igreja, as viúvas de fala grega, que também eram parte do povo de Deus por intermédio do mesmo Cristo, não estavam recebendo os seus alimentos. E nesse caso, diante desse caso, o que é que poderia acontecer? Poderia surgir uma indignação, mas uma indignação legítima. O que é uma indignação? É um senso de injustiça, né? Nós estamos sendo injustiçados. Então poderia haver uma indignação da parte dos cristãos de fala grega. Só que ao invés de indignação, isso trouxe para o meio da igreja insatisfação, murmuração e reclamações contra a liderança da igreja e contra os irmãos de cultura diferente. E aqui, irmãos, nós temos um alerta para as nossas vidas. Nós precisamos enxergar um alerta para as nossas vidas. Nós devemos ter cuidado
para não sermos tomados pela insatisfação, pela murmuração e pelas reclamações contra os nossos irmãos e contra a própria liderança da igreja no meio de nós. Espera aí, irmãos, me perdi aqui. E contra a própria liderança da igreja no meio de nós. Por quê? Porque esse é um risco que todos nós corremos. Todo crente, todo cristão, corre o risco de cair na insatisfação contra algum irmão, ou contra a própria liderança da igreja, ou cair no pecado da murmuração, das reclamações contra o convívio dos irmãos, ou contra o andamento da igreja. Todos nós corremos esse risco. Ninguém está isento desses tipos de pecado. E muitas vezes nós caímos nisso diante de situações legítimas, como era o caso aqui. É legítimo que irmãos que não estão se alimentando, porque o alimento não está chegando até eles, e eles precisam desse alimento, é legítimo que eles fiquem indignados, até que eles reivindiquem seus direitos. Só que muitas vezes, diante de situações legítimas, nós reagimos de formas pecaminosas. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. A insatisfação, a murmuração, a reclamação, ela ronda os nossos corações, principalmente dentro da igreja, todos os dias. Nós temos facilidade em aceitar tudo que todo mundo faz em qualquer lugar, mas se for dentro da igreja, não. Se for dentro da igreja, está errado. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, filho do fulano é assim, do ciclano é assim, e os pastores então? Mas fora da igreja, nós engolimos tudo, aceitamos tudo e bebemos, como se diz, né, de todas as fontes. Agora dentro da igreja não. Nós reagimos de forma pecaminosa. E existe um dedo maligno aí. E nós vamos ver um pouco mais adiante. A questão é que muitas vezes nós reagimos a situações legítimas de formas pecaminosas. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos tomar isso como alerta para nós. Termos cuidado com a insatisfação, com a murmuração, com as reclamações entre irmãos e contra a própria liderança da igreja. Como eu disse, a indignação, ela seria legítima nesse caso, porque a indignação é um senso de justiça. E a indignação nos leva a buscar a justiça de forma sábia, de forma amorosa e de forma correta. A indignação, ela não causa divisão, pelo contrário, ela traz a unidade, porque você está buscando justiça de forma sábia e correta. E a indignação ainda glorifica a Deus, porque no final das contas, ainda que nós fiquemos indignados, independente dos resultados humanos, vamos dizer assim, nós sabemos que Deus é a nossa justiça. Nós sabemos que talvez o nosso irmão, o nosso pastor não tenha agido de forma justa conosco, mas quando nós não estamos insatisfeitos, nós entendemos. Bom, ele deveria ter agido de forma diferente, mas no final das contas, o Senhor é a minha justiça. É o Senhor quem nos justifica. Só que a insatisfação não é assim. A murmuração não é assim. A reclamação não é assim. Ela não nos leva a uma busca por justiça. Além disso, a murmuração é contagiosa, irmãos. Ela contagia quem está do nosso lado. Percebe? Quando alguém chega, ou quando nós chegamos em algum lugar, que tem alguém reclamando, insatisfeito, murmurando, ou a gente se sente mal, ou a gente sai de lá falando, nossa, ele está certinho, mas que negócio que é aquele? Pelo amor de Deus, o que é aquilo?
A insatisfação, ela é contagiosa. Ela contagia todos aqueles que estão à sua volta. E o resultado da insatisfação, o resultado da murmuração, o resultado da reclamação é um só: divisão. Ela causa divisão no meio da igreja. Por isso, irmãos, esse tipo de atitude no meio da igreja não glorifica a Deus. E nós sabemos que muitas vezes nós caímos no pecado da insatisfação, da murmuração, das reclamações, seja na igreja ou seja em outros contextos, no nosso lar, no nosso trabalho, nosso convívio entre amigos. Nós sabemos que isso acaba sempre atraindo mais o nosso coração do que respostas menos pecaminosas, vamos dizer assim. Porque ainda que a gente se ire e fiquemos indignados, nós não caímos na murmuração de um coração insatisfeito. Foi isso que aconteceu em Números 11. Foi com queixas, com murmurações e com insatisfações que uma parte do povo de Israel foi até Deus reclamar, sabe do quê? Da provisão de Deus na vida deles. Deus estava colocando maná todo dia lá para o povo comer, o povo foi lá reclamar: não aguento mais comer maná, queria comer carne, está ruim demais maná, estou enjoado. E começaram a reclamar, um grupinho pequeno. Daqui a pouco, todo o povo estava reclamando: nós queremos carne. Se o Senhor nos der carne para nós queremos voltar para o Egito. Pelo menos lá tinha coisa boa para comer. A gente sofria, tá bom, sofria um pouco, mas tinha coisa boa para comer. Nós não estamos aguentando mais, não aguentamos mais comer maná, nós queremos carne. Então eles diziam que eles nunca deveriam ter saído do Egito. A insatisfação do coração do povo de Israel fez com que eles preferissem viver como escravos para satisfazer os desejos do seu coração. Olha a intensidade de corações insatisfeitos, que corações insatisfeitos tomam, as proporções que corações insatisfeitos tomam. Eles preferiam viver como escravos para satisfazer os desejos do seu coração. E o pior, como eu disse, aquela insatisfação tomou o coração do povo, contagiou o coração do povo. No final das contas, olhando para aquele texto de Números 11, nós vamos perceber que o problema não era eles quererem comer outra comida, eram os desejos do coração deles. Eram aonde eles estavam depositando suas satisfações, buscando satisfação. No final das contas, o pecado daquele povo não era querer comer bem, não, ou comer diferente. O pecado daquele povo era não ter mais um coração satisfeito em Deus. Era ter o coração colocado em tudo, menos em Deus. Quantos de nós estamos com os corações colocados em tantas coisas, em tantas áreas, buscando satisfação, menos em Deus? Isso faz parte da nossa vida também. Nós também precisamos centralizar a fonte de satisfação do nosso coração. Porque pessoas, lugares, coisas, momentos nos dão satisfação momentânea, passageira. O Senhor não. Ele é uma fonte que nos satisfaz todos os dias, em todo o tempo, inesgotável. E é nele que nós precisamos buscar a satisfação do nosso coração. Um coração insatisfeito, irmãos, um coração murmurador, um coração reclamão, é fruto de muitos outros pecados. Ninguém começa a reclamar do nada. Ninguém vive insatisfeito, turrão, reclamão do nada. Tem muitos pecados escondidos, alojados no coração. E aí, então, é só desaguar, cheios de insatisfação, cheios de reclamação e cheios de murmurações.
Nós precisamos ter cuidado com isso nas nossas vidas pessoais, nos nossos lares e no meio da igreja. Nós precisamos ter cuidado com isso. Um outro problema que surgiu no meio da igreja foi que começou então a acontecer a negligência das viúvas de fala grega na distribuição dos alimentos. Isso aqui também foi um problema. A insatisfação do povo foi um problema, mas a negligência também era um problema. E é interessante, vamos observar a última parte do texto, do versículo 1, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Aqui o texto parece apontar agora para um problema estrutural da igreja, e não para um problema de preferência da parte dos apóstolos. Ainda que houvesse divisões entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica no meio da igreja, essa nunca foi a proposta dos apóstolos. Eles nunca caminharam nessa divisão. Pelo contrário, eles sempre mantiveram a igreja em unidade, juntos, caminhando juntos, num só propósito, num só pensamento, dividindo seus bens, dividindo tudo que tinha. Então, o problema que o texto aponta aqui é um problema estrutural no meio da igreja. Então, de fato, estava acontecendo a negligência, o esquecimento das viúvas de fala grega. Só que agora por um problema de estrutura no meio da igreja. Havia muita gente e pouca mão de obra. Vai dar problema, irmãos. Em qualquer lugar, em qualquer coisa que a gente fizer. Muita gente, muito trabalho, pouca mão de obra. Os apóstolos distribuíam os alimentos e eles procuravam manter a igreja unida. Todos viviam em comum. Eles preservavam a vida comunitária, inclusive nesses aspectos de divisões básicas. Nós vimos no texto que a gente leu. O povo depositava os valores das posses vendidas aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme a necessidade do povo. Então não tinha diferença nenhuma. Só que agora eles não estavam conseguindo fazer a distribuição por igual, porque tinha muita gente e tinha pouca mão de obra. E isso desagou na negligência do trabalho da liderança, ainda que de forma involuntária. A negligência do trabalho da liderança também foi um problema ali, naquele início da igreja. O crescimento da igreja não só mexeu com o sentimento do coração do povo, como também mexeu na estrutura da liderança da igreja, que estava caminhando de uma forma desde o começo, e se manteve de uma forma desde o começo, mas com as mudanças que aconteceram no meio da igreja, eles não conseguiram mais dar conta do recado, dar conta do trabalho, e as negligências começaram a acontecer. E aqui, irmãos, nós também podemos aprender uma lição muito importante, e essa aqui é muito importante mesmo. Nós devemos ter cuidado com lideranças paternalistas no meio da igreja. E esse cuidado tem que ser desde o início. O que é uma liderança paternalista? É uma liderança que toma tudo para si, que faz todo o trabalho, que não divide os fardos, que quer controlar, que quer dominar tudo. E nós precisamos ter cuidado com esse tipo de liderança no meio da igreja desde o começo. Porque à medida que a igreja vai tomando proporções maiores, olha, eu vou tentar ilustrar isso aqui. É como se eu conseguisse andar, mas a minha mãe achasse, não, tadinho do Lucas. Ah, que isso, Lucão? Eu não vou deixar ele andar, não. Vou carregar ele enquanto eu aguentar no braço, enquanto eu não aguentar, o Paulão me ajuda. E quando nós dois não aguentar, a gente compra uma cadeirinha de roda bem confortável para ele, de motorzinho e tudo. Só que chega um momento que a minha mãe, o Paulão, a cadeirinha de roda falham e eu preciso andar. Até eu pegar a dinâmica do negócio, até eu aprender tudo que eu poderia ter aprendido lá no começo,
eu vou sofrer muito, muito, muito. Meu corpo vai sofrer, minha mente vai sofrer, meu coração vai sofrer, porque eu vou me sentir abandonado. É como se eles estivessem ilustrando para a minha idade de hoje, um bebê de 34 anos. Igrejas com lideranças paternalistas, às vezes duram 20, 30, 40, 50 anos essas lideranças no meio da igreja, e quando essas lideranças acabam, sabe o que acontece? A igreja está cheia de bebê de 50 anos de crente, cheia de bebê de 20 anos de crente, cheia de bebê de 15 anos de crente, cheia de bebê com 10 anos de cristão. Por isso que liderança paternalista é um perigo no meio da igreja e nós precisamos tomar cuidado com elas. Quando esses líderes assumem todas as responsabilidades, mesmo que na melhor das intenções, em algum momento, eles vão negligenciar alguma coisa. Em algum momento vai faltar. Sabe por quê? Usando a ilustração meia ruim que eu fiz sobre mim, mas usando ela, porque depois nasceu a Ana Luísa, e minha mãe não conseguia mais dar toda a atenção para mim. Ela precisava dar atenção para a Ana Luísa. Aí o que gerou em mim? Insatisfação, porque minha mãe não dava conta mais de suprir com aquilo que ela começou a fazer. É isso que acontece no meio da igreja. Em algum momento, líderes paternalistas vão negligenciar alguma coisa a respeito da vida de alguém, a respeito do cuidado da igreja de alguma forma. E no final das contas vão sofrer os líderes e toda a igreja vai sofrer junto. Irmãos, líderes erram, líderes falham, líderes tomam decisões erradas, mas uma das piores decisões que um líder pode tomar, ao meu ponto de vista, é querer assumir todas as responsabilidades. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com esse tipo de modelo de trabalho no meio da igreja. E isso é um alerta para nós como liderança, mas para a igreja como liderada. Porque uma vez que a igreja começa a perceber isso, ela precisa intervir. Ela precisa colocar a mão no meio. Pastor, você não acha que você está fazendo gente na igreja? Tem quem consegue abrir a porta e destravar o alarme. Tem quem consegue ligar o computador. Tem quem consegue arrumar as cadeiras. Tem quem consegue dar uma aula de escola dominical. Tem quem consegue dirigir um culto. Tem quem consegue fazer um monte de coisa. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de liderança no meio da igreja. Porque se isso acontecer no meio de nós aqui, em algum momento, as negligências vão começar a aparecer. E, ao que parece, no decorrer do texto, a primeira negligência começa aqui, no púlpito, no ensino. Porque quem faz tudo, não faz nada, né? Então, nós começamos a negligenciar aqui. E nós vemos isso, irmãos, no conselho de Jetro a Moisés, em Êxodo capítulo 18. Jetro, ele viu Moisés trabalhando, servindo o povo, desde o início do dia até o final do dia. Então, olha bem como que foi interessante essa observação. Jetro, ele viu Moisés trabalhando, julgando as causas do povo, desde o amanhecer até o entardecer. Só que ele viu outra coisa. Ele viu o povo esperando o dia inteiro em pé para conversar com Moisés. E aí nos versículos 17 e 18 de Êxodo capítulo 18, ele diz o seguinte: o que você está fazendo não é bom, Moisés, não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E aí nos versículos de 21 a 23 de Êxodo 18, ele diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo o seu povo voltará para casa como? Satisfeito. Porque eles tiveram suas necessidades legítimas atendidas. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não assumirmos todas as responsabilidades sozinhos. E como líderes, trazer sofrimentos maiores para nós, para as nossas famílias e, consequentemente, para toda a igreja. Nós precisamos estar alertas a isso. Consequentemente, com a insatisfação, com a negligência, outro problema veio no meio do povo. A unidade do povo começou a ser afetada. A unidade no meio da igreja. A igreja naqueles dias vivia em completa unidade mesmo. Havia acontecido o fato de Ananias e Safira, mas a igreja estava em unidade. O versículo 32 do capítulo 4 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Eles estavam unidos mesmo, em prol da mesma causa. Só que a insatisfação da parte do povo e a negligência das viúvas na distribuição dos alimentos trouxeram agora uma clara ameaça para a vida de unidade da igreja. A unidade do povo estava ameaçada. O povo insatisfeito com os líderes gerando insatisfação no meio do povo. E como líder, meu irmão, sem dúvida nenhuma, os líderes se martirizando por dentro, por conta de estar negligenciando. E aí, meus irmãos, a unidade começa a ser afetada. E o pastor John Stott, ele diz o seguinte, falando a respeito desse texto aqui. Ele diz que esse foi o terceiro ataque de Satanás contra a igreja. O primeiro foi o início da perseguição. Depois foi a corrupção de Ananias e Safira. Agora, sutilmente, Satanás atacou por meio da distração dos líderes da igreja. O seu propósito era mantê-los ocupados com muitas coisas e distantes de suas responsabilidades principais, que era a oração e o ministério da palavra. Tem um dedinho de Satanás nos corações insatisfeitos e tem um dedinho de Satanás na negligência dos líderes e na unidade do povo sendo afetada. Ele queria trazer distração no meio da igreja. E a distração não era distração de diversas coisas. Era que o povo era que os líderes estivessem distraídos do ensino da palavra, de suas responsabilidades, e o povo tivesse distraído do aprendizado da palavra que deveria ser ensinado. Irmãos, quando a unidade da igreja for ameaçada por causa das diferenças e das falhas no nosso meio, nós precisamos nos lembrar que o evangelho é a força que nos une, independente das diferenças que temos e independente das falhas que nós cometemos. Na cruz, irmãos, Jesus, ele fez de nós um só povo. Então acabou a diferença. Acabaram-se as falhas. Na cruz, Jesus fez de nós um só povo. Gálatas vai dizer que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos são um em Cristo. Então significa que não existe mérito algum que nos faça melhores que os nossos irmãos diante de Deus, e significa também que não existem deméritos, falta de méritos, nenhum que nos faça piores do que os nossos irmãos diante de Deus. Por quê? Porque todos nós estávamos condenados de igual modo por causa do pecado. Os méritos dos meus irmãos e os meus méritos não nos fazem melhores
uns que os outros. E a falta de mérito minha ou dos meus irmãos não os fazem piores uns com os outros diante de Deus. Porque no final das contas, todos nós, seja com muito mérito ou com pouco mérito, estávamos condenados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Vivíamos distantes de Deus. Não tínhamos mais comunhão com Deus. Mas nós fomos de igual modo também aproximados de Deus e feitos um único povo por meio da cruz, por meio da morte, da ressurreição, para o perdão dos nossos pecados. Nós fomos feitos um só povo e foi dado a nós vida eterna. Então as insatisfações fazem com que a gente reivindique direitos, às vezes legítimos, mas de formas pecaminosas, e por ser de forma pecaminosa, direitos que nós não temos mais. Porque todos nós estávamos na mesma condição. E pela graça de Deus, todos nós que cremos em Jesus, fomos colocados na mesma condição. Então não importa se o meu irmão falhou mais ou menos comigo, ele também foi aproximado de Deus por causa de Cristo. E não importa se eu fiz mais do que o meu irmão ou menos, eu também fui aproximado de Cristo, aproximado de Deus por causa de Cristo. Foi pela graça que nós fomos aproximados, não foi pelo mérito demais ou pela falta dos méritos. Nós precisamos nos lembrar disso quando as diferenças começarem a nos importunar no meio da igreja. Quando nós começarmos a olhar para os nossos irmãos e falar, nossa, eu não estou tolerando mais ele, não estou aguentando mais. Fala muito. Nossa vida, esse Lucão, meu Deus do céu, o homem dá trabalho. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho. O Evangelho nos aproximou de igual modo. Nós somos filhos de Deus pela graça. Nós somos amados por Deus, porque Ele nos amou primeiro, antes de qualquer mérito nosso. Nós precisamos nos lembrar disso. Depois de terem os problemas colocados diante dos apóstolos, nós vemos que eles então tomam uma decisão. Dos versículos de 2 a 4, nós vemos eles tomando essa decisão. E aqui, irmãos, como líderes da igreja, cientes dos problemas, eles precisavam fazer alguma coisa. É como quando você é um pai de família, tua esposa chega e fala algo para você, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Você não vai cruzar o braço, balançar a cabeça e falar, tá bom. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão. Os irmãos colocaram as insatisfações diante dos apóstolos. Agora os apóstolos precisavam tomar uma decisão, precisavam fazer alguma coisa. E eles fizeram. Versículos de 2 a 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O fato de os apóstolos colocarem diante da igreja a tarefa de levantar agora um novo grupo de homens, de líderes, para assumirem a responsabilidade de servir às mesas, não quer dizer que eles não achavam que essa tarefa fosse importante. Não quer dizer que eles desvalorizavam essa tarefa. Muito pelo contrário, eles sabiam bem a importância da tarefa de servir às mesas, de servir os irmãos. E nós vemos que eles sabiam bem a importância dessa tarefa pelos critérios que são colocados. Versículo 3 diz, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, primeiro, de bom testemunho. Primeiro critério para servir às mesas, tem que ter um bom testemunho. Tem que ter porta aberta com todos os irmãos, tanto os gregos quanto os judeus. Segundo, cheios do Espírito e de sabedoria.
Então, não era apenas aqui uma questão prática, vamos pegar qualquer um e vamos colocar. Não, exigia uma capacitação espiritual vinda de Deus para a execução dessa tarefa. Então, os apóstolos sabiam da importância dessa tarefa. A questão aqui é que os apóstolos sabiam também para o que é que eles haviam sido chamados como líderes da igreja de Jesus. E a tarefa que os apóstolos receberam não poderia ser negligenciada em detrimento de qualquer outra tarefa que fosse colocada diante deles. Eles sabiam para o que eles foram chamados. Eles sabiam que eles foram chamados para edificar o povo de Deus, para liderar o povo de Deus, para ensinar, para pregar para o povo de Deus e para os de fora. E para isso eles precisavam de tempo, para que eles conseguissem se preparar, se colocar diante da palavra e se colocar diante de Deus em oração, para executar a tarefa deles. Então, os apóstolos sabiam que se eles assumissem todas as responsabilidades, eles não fariam nenhuma e nem outra com excelência. Eles iam macetando, passando por cima. E eles sabiam também que uma igreja sem oração constante, acompanhada do ensino fiel da palavra de Deus, seria uma igreja que viveria sem alicerces e sem direção. Imagina uma igreja onde os líderes trabalhavam muito, mas ia ser uma igreja sem direção da palavra de Deus, sem alicerces da palavra de Deus, sem instrução da palavra de Deus, sem a segurança na palavra de Deus. Então, diante disso, eles precisavam tomar uma decisão. E a decisão que eles tomaram foi escolher uma nova liderança para servir as mesas, porque eles não iam servir as mesas. Eles iam continuar fazendo o que Deus havia os chamado para fazer. Eles iam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Pensa que eles podiam ter pensado, eu fiquei pensando nisso, talvez, se fosse comigo, de bate-pronto, eu ia falar, bom, eu vou fazendo até Deus levantar alguém aqui no meio. Quando Deus levantar, eu paro de fazer. Eu sou mestre em fazer isso. Eu sou mestre em fazer isso. A Paulinha que o diga. Não, amor, eu vou fazendo até Deus levantar alguém para fazer. Só que uma hora a conta vai chegar para a igreja. Uma hora a conta chega. Uma hora eu tenho que começar a negligenciar a oração e o ministério da palavra que Deus me chamou para exercer. E aí a igreja vai ser uma igreja sem direção. Esse era o motivo que os apóstolos nem cogitaram. Nem cogitaram. O texto é claro. Eles nem pensaram. Porque se fosse uma decisão nessa proporção, a Bíblia ia deixar claro para nós. Os apóstolos foram servindo até encontrarem outros. Não, imediatamente. Então vocês escolham, gente. Está ruim? Escolham gente aí para trabalhar, então. Ou trabalhem. Porque nós não vamos negligenciar a oração e o ministério da palavra. E aqui, irmãos, se inicia o ofício do ministério diaconal, né? É aqui que se instituem os auxiliares dos pastores, que são os diáconos, que auxiliam com a vida prática da igreja, para que os pastores se dediquem à oração e ao ministério da palavra. E quando eu digo isso, não é o pastor todos os dias, de 7 da manhã às 6 da tarde, ficar somente fazendo isso, não, mas a maior parte do tempo da vida pastoral precisa ser dedicada a isso. Porque a maior parte do seu ministério ele passa ou ensinando em cima de um púlpito, ou ensinando numa escola dominical, ou ensinando individualmente nos aconselhamentos, ou ensinando de todas as formas, é o ministério pastoral. Os líderes da igreja precisam dessa consciência. E aqui, irmãos, uma das lições que nós aprendemos é que é importante para a saúde da igreja que a liderança reconheça o seu papel principal e que faça de tudo para executá-la com excelência.
Então, quando a liderança sabe qual é o seu papel, ela vai trabalhar para exercer esse papel com excelência. Isso é muito importante no meio da igreja. Porque se a liderança tiver consciência disso, dificilmente ela vai assumir as outras responsabilidades que pode fazer com que ela negligencie o seu papel principal. Além disso, os líderes sempre reconhecerão o valor e a importância dos outros irmãos no corpo de Cristo. Uma liderança que reconhece o seu papel principal, ela vai trabalhar para fazer isso com excelência, e ela vai começar a olhar para os outros irmãos que fazem parte da igreja, para que estes também exerçam seus dons e talentos. Outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é a importância do ensino fiel da palavra de Deus, acompanhada de oração para a vida da igreja. A igreja, ela é criada, ela é sustentada, ela é edificada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em oração. Então, sem a palavra de Deus, a igreja deixa de ser igreja. Como disse um comentarista bíblico chamado Albert Muller, ele disse assim: uma igreja só pode esperar verdadeiras conversões e um verdadeiro crescimento espiritual no meio do povo de Deus, à medida em que ela prega e ensina fielmente as Escrituras e depois roga a Deus para que o Espírito Santo abençoe os seus esforços. Ou seja, a igreja, ela só vai crescer verdadeiramente e crentes vão se converter verdadeiramente quando o evangelho for pregado fielmente e for regado com oração, para que Deus abençoe os esforços da liderança. Por isso a igreja deve valorizar, irmãos, o tempo que os seus líderes investem no ministério da palavra e na oração. Eu não imaginava que preparar um sermão, um estudo bíblico levaria tanto tempo. E aí no começo eu achava assim, acho que 1 hora, 2 horas, eu preparo um sermão, uma pregação. Irmãos, não é assim. Muitas vezes a gente labuta em oração, em estudo, debruçado diante da palavra de Deus, 2, 3, 4 horas do dia, de terça até sexta-feira. Alguns sermões, alguns textos exigem um preparo de um tempo mais longo, outros de um tempo mais curto. O fato é que o pastor precisa, o líder, aquele que ensina, precisa desse tempo. E esse tempo precisa ser valorizado pela igreja. O líder não está à toa quando ele está estudando a Bíblia e quando ele está orando pela igreja. Ele não está à toa. Ele está cumprindo com a responsabilidade dele, a oração e o ministério da palavra. O líder não está de braço cruzado esperando a vida passar, quando ele está sentado na sua mesa, com pilhas de livros, com a Bíblia aberta e com o coração inquieto diante de Deus. Não está esperando a vida passar. Ele está cumprindo com o seu papel diante de Deus. A igreja precisa valorizar isso. A igreja precisa se deleitar nisso. E precisa então, uma vez que entende a importância disso, contribuir para que aqueles que ensinam na igreja tenham esse tempo e desfrutem desse tempo, para que nos ensinem melhor a cada dia mais e para que nós sejamos abençoados pela palavra de Deus dia após dia. E aqui, irmãos, 2 perguntas podem ser feitas para nós, para aplicações pessoais no nosso coração. Como é que está o ensino da nossa igreja hoje? Como é que é o ensino da nossa liderança? O evangelho tem sido pregado fielmente. Nós temos ouvido o evangelho fielmente. Nós temos visto na vida daqueles que ensinam oração, o ministério da oração e da palavra caminhando juntos. E a segunda pergunta:
como é que nós temos nos esforçado para aprender o que tem sido ensinado e para proporcionar para os nossos líderes um ambiente saudável para que isso aconteça. São perguntas que surgiram à minha mente e eu achei importante que fossem feitas a nós. Além disso, irmãos, aqui nós também vemos que os líderes nas igrejas precisam tomar decisões diante das situações que ameaçam a vida da igreja. Nós, como líderes, precisamos temer a Deus e, ao mesmo tempo, sermos homens de coragem para honrar o compromisso com Deus e o cuidado da igreja que o Senhor confiou às nossas mãos. Homens de Deus precisam ser homens tementes, dependentes, mas precisam ser homens corajosos. Em alguns momentos nós vamos tomar decisões que não vão agradar as pessoas, e nós precisamos tomar as decisões. Esse é um desafio no ministério da liderança da igreja. Esse é um desafio para todos os líderes. Nós precisamos entender as direções de Deus para tomarmos decisões que a maioria dos crentes não teriam coragem de tomar, porque foi o que aconteceu aqui. Como eu disse, me incluindo na maioria dos crentes, automaticamente eu ia falar o que eu disse aqui. Olha, eu acho que eu vou servir as mesas até que Deus levante alguém. Mas não foi isso que os apóstolos fizeram. Eles tomaram uma decisão. Olha, então vocês vão escolher homens aí dentre vocês, porque nós não vamos negligenciar o que Deus nos chamou para fazer aquilo que outras pessoas podem fazer. Líderes precisam ser homens dependentes de Deus, mas homens de coragem para tomar decisões e honrarem os compromissos que Deus colocou em suas mãos. E por outro lado, irmãos, aqui, nesses versículos de 2 a 4, nós aprendemos que a igreja também precisa de uma diaconia saudável. A igreja precisa ter diáconos saudáveis. O que é diáconos saudáveis? Diáconos que aliviam os fardos sociais, dinâmicos, da vida da sua liderança, para que estes possam se dedicar à oração e ao ministério da palavra de Deus. Então, uma diaconia saudável é uma diaconia atuante no serviço de Deus. Os diáconos devem ser os principais servos da igreja. Quando se levanta qualquer coisa, tem que ter um dedo diaconal. Qualquer coisa de atividade, de serviço prático da igreja, tem que ter um dedo diaconal. Porque os diáconos são os principais líderes servos da igreja. Eles precisam ser exemplo para a igreja de voluntariedade e de compromisso com o serviço. Então, percebam que cada um na sua função também tem suas responsabilidades. Pastores que são preguiçosos da oração e do ministério da palavra, são pastores que vão ter seus ministérios frustrados no decorrer dos anos. Da mesma forma, diáconos. Diáconos que são preguiçosos de servir, de se voluntariar, são diáconos que vão ter seus ministérios frustrados no decorrer dos anos. Diáconos precisam ser exemplo para o serviço da igreja. Além disso, os diáconos também são aqueles que preservam a unidade no meio da igreja. Porque houve um problema de unidade ali no meio da igreja de Jerusalém. Não foram os apóstolos que resolveram, foram os diáconos. Os diáconos resolveram o problema com a unidade da igreja. Então eles foram levantados para que a desunião não se espalhasse no meio da igreja e para preservar o povo de Deus em unidade, mesmo no meio das diversidades que eles tinham. Então a diaconia também começa a perceber os embates que acontecem nas entrelinhas do convívio da igreja, e eles não precisam vir falar para o pastor, eles podem ir lá e fazer o seu papel, intervir, com amor, de forma graciosa, bíblica, né? Assim, uma igreja começa a se desafogar de muitos problemas, e você vê que não é coisa assim, nossa, nós precisamos de um mutirão de gente. Rapaz, aqui a igreja, imagina a proporção da igreja de Jerusalém. Eles escolheram 7 homens.
Então, numa igreja do tamanho da nossa, nós estamos bem. E após apresentarem esses homens diante dos apóstolos e diante da igreja, nós vemos então a consumação da nova liderança e os resultados na vida da igreja. Versículos de 5 a 7. O texto segue dizendo então que houve harmonia entre os irmãos naquilo que foi colocado diante deles, após a proposta dos apóstolos, versículos 5 e 6. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então agora, uma vez que essa proposta agradou a todos, a insatisfação cessou, a negligência estava sendo resolvida e a unidade estava sendo trazida de volta no meio da igreja. Mais um ataque de Satanás foi frustrado. Acabou a insatisfação do povo, acabaram-se as negligências da liderança e o problema da unidade ficou para trás. Nós vamos seguir em frente, vamos seguir caminhando. E para esse novo ministério diaconal foram levantados homens que não eram judeus originais, como os judeus de Jerusalém, que eram os judeus da Palestina, achavam. Eram judeus gregos, cristãos judeus gregos, né? Eram judeus de fala grega. Então, prova-se que a unidade no meio da igreja estava completa. Homens de fala grega foram levantados para sanar a distribuição de alimento de todas as viúvas, não só das de fala grega, mas de todas, até das de fala hebraica. Sendo assim, os apóstolos confirmaram a vocação daqueles homens para o serviço, impondo as mãos sobre eles e orando por eles. Aqueles homens tiveram a confirmação dos apóstolos de que agora eles estavam sendo levantados para esse ministério. Qual é que foi o resultado? O resultado foi o avanço do evangelho e o crescimento da igreja. Versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, uma igreja que se preocupa com a ordem, com a unidade, com a centralidade da Escritura e da oração, é uma igreja abençoada por Deus. É uma igreja que de fato vai ser abençoada por Deus. Essa igreja se mantém firme e unida e cresce na medida e proporção de Deus para ela. Algumas vão crescer na proporção da igreja de Jerusalém, que numa pregação de Pedro foram 3.000, na outra foram 5.000. Outras vão crescer na proporção da igreja evangélica em Andradas. Outras vão crescer em proporções da igreja de Ibimirim. O fato é que igrejas que se preocupam com a unidade, com a centralidade da oração, com a organização, com a centralidade da Escritura, são igrejas abençoadas por Deus. Enquanto os novos diáconos cuidavam da distribuição das mesas, os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. O evangelho estava sendo pregado, estava crescendo, e muitas pessoas estavam se achegando à fé em Jesus. Inclusive, no final do versículo 7, muitos sacerdotes estavam vindo do judaísmo, mestres da lei, homens que conheciam muito bem a lei do judaísmo, não estavam aguentando o poder do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho quebra corações e o evangelho salva pecadores como nós. O que isso significa, irmãos? Isso significa que se nós cumprirmos os nossos papéis com fidelidade ao Senhor, ao seu tempo, Deus acrescentará em nosso meio aqueles que serão salvos.
não é uma profecia, não é um sentimento que nunca vai acontecer. Vai acontecer. Está escrito. Se nós seguirmos em fidelidade, cumprindo o nosso papel, servindo e amando a igreja e uns aos outros, pregando o evangelho fielmente, orando uns pelos outros e uns com os outros, o Senhor vai acrescentando à sua medida e ao seu tempo aqueles que vão sendo salvos no nosso meio. Sigamos firmes, perseverantes e atentos contra as distrações que podem ter aparência de piedade, mas no final nos fazem sair completamente dos propósitos de Deus para nós. Nós precisamos ter cuidado com as distrações. Eu fiquei pensando, graças a Deus pela Bíblia fiel e infalível, mas eu fiquei relato de que os apóstolos perderam a cabeça diante daquela multidão e diante daquela reclamação, como aconteceu com Arão, quando eles estavam esperando por Moisés. E Arão, então, toma decisões erradas, e o povo sofre, e a liderança do povo sofre. Falei, louvado seja Deus, que os apóstolos estavam ali para nos mostrar que é possível tomar decisões sábias, e é possível fugir das distrações que Satanás coloca no nosso meio muitas vezes. Assim a igreja de Jerusalém entrou em uma nova fase, irmãos. Capítulo 6 em diante, a igreja entra numa nova fase, cheia de desafios, mas caminhando completamente alicerçados na cruz de Cristo. Eles não tinham outro alicerce. Do começo ao fim, a igreja estava ancorada no Cristo que viveu, que morreu, que ressuscitou, que voltaria para buscar o seu povo. Ele estava governando lá. Eles estavam ancorados nisso. Sigamos assim, irmãos, alicerçados na cruz do nosso Mestre e Salvador Jesus. Pois é essa cruz que nos encoraja a vivermos uma vida para a glória de Deus, proclamando o evangelho do reino, enfrentando os desafios que nós temos para enfrentar. Não é por causa de nós, né? Tem aquela música, nunca foi sobre nós. Não é por causa de nós também. Não é sobre nós e não é por causa de nós. É sobre Ele e é por causa dele que nós vivemos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É por causa dele, irmãos. A cruz é a garantia de que nós estamos seguindo e seguiremos firmes e o melhor, chegaremos até o fim. Foi cantado aqui, né? O rei está voltando. E eu fiquei pensando, tem prazo de validade. Todos os nossos esforços aqui têm prazo de validade. Sofrimento, até as alegrias aqui, tem prazo de validade. Satisfações e insatisfações têm prazo de validade. Porque no final das contas, nós nos alegraremos com o nosso rei. Por isso que nós vivemos. O texto que o Beto leu no início do culto, aliás, a nossa leitura responsiva, né? Salmo 90, é para que a gente compreenda a essência e a importância da vida com Deus, e a pequenez, né? A insignificância das nossas vidas sem Ele. Sigamos em frente, irmãos, para a glória do nosso Deus.